Escola Francisco de Assis Pereira, turma 6º ano B. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Dia do Livro Infantil. Vamos lá? 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. É a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor-autor, não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. Amiguinho, vocês sabem por que no dia 18 de abril é comemorado o Dia do Livro? É a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Nesse dia, 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira de todo o sítio do Pica-Pau Amarelo. O Dia do Livro também é um dia para lembrarmos a importância dos livros em nossa vida. Como dizia Monteiro Lobato, para crianças, um livro é todo o mundo. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Abril de 1882, ele contribuiu para dar um colorido especial à literatura infantil brasileira. Oi, gente, meu nome é Stephanie, sou aluna do 6º B do Francisco de Assis Pereira. Vim aqui falar sobre um pouco do dia 18, Dia Nacional do Livro Infantil. Vou ler aqui um poema para vocês. Um livro é um amigo com quem pode-se viajar no mundo da fantasia, onde sonho te levar. Pode-se levar a um bosque do lobo e do capuchinho, ou até a terra do nunca, com Peter Pan e o sininho. Podes voar como as fadas da bela adormecida, ou encontrar caracóis de ouro no bosque ando perdido. Podes conhecer o patinho que em cisne se transformou, ou saber como João pelo pé de feijão trampou. Podes dançar com um príncipe e ser uma Cinderela, ou ser Rapunzel e fugir pela janela. Podes procurar um noivo com a bela carrocinha, ou encontrar ovos de ouro postos por uma galinha. Quando se abre um livro, tudo pode acontecer. Há sempre uma história nova que podemos conhecer. Há livros de muitas formas e de capas bem coloridas. Livro de algodão, cetim, de capas de outras vidas. Uns com capas de cartão, outros tecidos e lã. Como um sonho que recorda quando acordamos de manhã. Quando se abre um livro, tudo pode acontecer. Há sempre uma história nova que podemos conhecer. Há livros de muitas formas e de capas bem coloridas. Livro de algodão cetim, com história de outras vidas. Ao abrir um novo livro, tudo pode acontecer. Há sempre uma história nova e o mundo a conhecer. Rosarinho Moita Marcelo. Sou a aluna Elisângela, do 8º ano A, da Escola Francisco de Assis, e vou apresentar um trabalho da disciplina de Língua Portuguesa da professora Sinara, relacionado ao Dia Nacional do Livro Infantil. E o tema abordado será a história de Emília. Emília é uma das principais personagens da obra infantil de Monteiro Lobato, na série relacionada ao sítio Pica-Pau Amarelo. Emília, na trama criada por Lobato, foi feita por tia Anastácia, para a menina Narizinho. Nasceu muda e é curada pelo Dr. Caramujo, que lhe receitou uma pílula falante, e a boneca disse um peixe a falar. Estou com um horrível gosto de sapo na boca. Narizinho, preocupada, pediu para o doutor que fizesse vomitar aquela pílula e engoliu uma mais fraquinha. Mas o Dr. Caramujo explicou que aquilo era fala recolhida e que não poderia mais ficar entalada. Ela é reconhecida por, volta e meia, abre suas torneirinhas de asneiras, principalmente quando quer explicar algo de difícil explicação justificar uma ação ou vontade. Além de falar muito, também costuma trocar os nomes de coisas ou pessoas por versões com sonoridade semelhante. Emília ou uma boneca de pano, recheada de macela. Em muitas histórias, ela troca de vestido, é consertada ou recheada novamente. Narizinho também faz e refaz seus olhos e sobrancelhas, segundo rendições de Narizinho. Ela é capaz de andar e se movimentar livremente, porém muitas vezes é tratado por Narizinho como uma boneca comum. Por ser uma boneca, embora evolua a vir a gente, Emília pode cometer impunemente pecados infantis, como birra, malcriação, egoísmo, teimosia e esperteza.
diz o que pensa quando leva bronca, finge que não é com ela, não teme nada, apronta todos e é cheia de vontade. Em A Reforma da Natureza, ela inventa um livro comestível. Em vez de impresso em papel de madeira, que é só comestível para garrancho, eu farei o livro impresso em papel fabricado de trigo. Muito bem, um leitor, lendo o livro, comendo as folhas. Lê uma, rasga e come. Quando chega o fim da leitura, estão almoçando ou jantando. Através da boneca, Lobato expressa a ideia de leitura prazerosa, livre de obrigações sociais, imposta pela educação à criança. Ela que melhor se define quando o Visconde lhe perguntou que criatura ela era. Respondeu, sua independência ou a morte. Dentro das histórias do sítio, Emília foi biografada pelo Visconde de Sabugosa, todo cheio de conhecimento enciclopédico. Ele aproveita para dizer umas verdades sobre a boneca. Emília é uma tirana sem coração. Também é a criatura mais interesseira do mundo. Só pensa em si, na vidinha dela, nos brinquedos dela. A literatura infantil exerce grande influência no mundo e na vida das crianças. Por se tratar de um recurso de socialização, possibilita às crianças de interagir com o meio em que vive, pois a literatura não é uma neutra, sempre será sobre as pessoas algumas formas de ideologia. E Monteiro Lobato faz suas obras Memórias de Emília, em que usa a boneca para expor um recurso de linguagem que coloca em polifonia, ou seja, várias vozes usadas no interior da narrativa, os diversos conteúdos no nosso contexto social. Olá a todos, meu nome é Davi Oliveira, sou aluno do 7º ano A. Estou aqui para falar um pouco sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma literatura infantil de 23 volumes que contém 11 personagens. Foi criada entre 1920 e 1947 pelo autor Monteiro Lobato. Alguns de seus personagens, de acordo com Monteiro Lobato, são da mitologia grega, que vem resguardando em sua lembrança. Daí veio a ele a ideia de fazer um livro, que depois veio e é sendo reproduzido até hoje nas telas, seja de televisões até celulares. Mas não é o primeiro livro de Monteiro Lobato. Logo depois vem outros livros como Saci, As Travessuras de Narizinho, As Memórias de Emília, As Caçadas de Pedrinhos e muitos outros livros. Olá, sou Gabriel Lima, da Escola Municipal Francisco de Assis, aluno da professora Sinara, de Língua Portuguesa. E hoje eu vou falar sobre o Dia do Livro Infantil, comemorado em 18 de abril. 18 de abril foi o dia escolhido, pois foi nesse dia em que nascia Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Então, esta é uma data que celebra tanto a literatura quanto esse grande escritor, que apesar de não ter só escrito coisas infantis, também ter escrito outras coisas, mas é mais conhecido pelos livros infantis. E apesar de todos os livros de Monteiro Lobato, ainda há uma grande quantidade de livros nacionais e internacionais que o público infantil gosta muito. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. O Mágico de Oz, de L. Frank Brown e muitos outros. Os livros infantis também são muito importantes para a educação, assim como vários outros livros. Olá, eu sou o aluno Igor Matheus da Escola Francisco de Assis Pereira, do 8º ano A, e hoje vim falar um pouco sobre Monteiro Lobato e sobre seu livro, Narizinho Arrebitado.
José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu dia 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, estado de São Paulo. Monteiro Lobato, além de um grande escritor, era visionário, precursor e maior autor da literatura infanto-juvenil do país. Foi também fundador da primeira editora brasileira, a Monteiro Lobato e Cia, em 1918. Monteiro Lobato escreveu alguns livros. Por exemplo, Reinações de Narizinho, A Menina do Nariz Arrebitado, Caçadas de Pedrinhos, O Saci, O Pica-Pau Amarelo e muitos outros. Mas hoje vim falar sobre a menina do nariz arrebitado. Na história, a menina órfã, cujo apelido era Narizinho Arrebitado, vive num sítio com a sua avó de 70 anos e a sua empregada chamada Anastácia. O príncipe Peixe convidou a Narizinho e sua boneca de pano, chamada Emília, para conhecer o reino no fundo do mar. E lá elas vivem muitas aventuras, inclusive com o pequeno Polegar e a chata Dona Carrocinha. Bom, infelizmente, Monteiro Lobato morreu dia 4 de junho de 1948. Ele teve 4 filhos, né? Edgar Monteiro Lobato, Marta Monteiro Lobato, Guilherme Monteiro Lobato e Ruth Monteiro Lobato. Seus pais se chamavam José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusta Lobato. E é isso. Olá, meu nome é Andressa, sou aluna da professora Sinara, ensinadora da língua portuguesa da Escola Municipal Professor Francisco de Assis Pereira. Irei apresentar a biografia de Monteiro Lobato referente ao Dia Nacional do Livro Infantil. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é a sua obra maior destacada na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia da Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil no nosso país e toda a América Latina. Metade das obras de Monteiro Lobato é formado de literatura infantil. Destaca-se pelo caráter nacionalista e social. O universo retratado em suas obras são os vilarejos decadentes e a população do Vale Paraíba. Quando da crise do café, situa-se entre os autores do pré-modernismo do período em que precedeu a Semana da Arte Moderna. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Sua ocupação: ativista, diretor, produtor e escritor. Religião: catolicismo. Sua nacionalidade: brasileiro. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela sua mãe, logo despertou o gosto pela literatura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o senhor Visconde Tremembé. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Escandalizou a sociedade quando recusou a fazer a primeira comunhão e fez o curso secundário em Taubaté. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a Faculdade de Direito. Registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato, resolveu mudar o nome, pois queria usar uma bengala, que era de seu pai, que havia falecido no dia 13 de junho de 1898. A bengala tinha as iniciais JBML gravadas no topo do cascão. Então, mudou de nome e passou a se chamar José Bento. Assim, as iniciais ficavam iguais às de seu pai. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na capital, formando-se em 1904. Na festa da formatura, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté, prestou curso para promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale Paraíba, no ano de 1907.